Você conhece a VPA Equipamentos? Com mais de 40 anos de atuação, a VPA Equipamentos é líder no Brasil quando se fala em locação de equipamentos para escoramento e contenção de solos. Pioneira no segmento, a especialidade da empresa é desenvolver soluções rápidas, econômicas e seguras para a contenção de valas e taludes através da... Bom dia, pessoal. Meu nome é Renato Aguiar, sou engenheiro civil da VPA Equipamentos. Sou formado em engenharia de produção civil pela Universidade FUMEC e sou pós-graduado em engenharia geotécnica e também sou pós-graduando em engenharia de segurança do trabalho. Hoje vim aqui falar um pouco para vocês sobre a cravação e extração de estacas metálicas, as estacas, pranchas, perfis, trilhos e tubos, pelo método de vibração, utilizando os martelos vibratórios. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco para vocês aí da VPA Equipamentos, Ela faz parte do grupo VPA e já está no mercado há mais de 45 anos. A VPA trabalha com soluções para escoramento e contenção de solos e trabalhamos com a locação e venda das estacas pranchas metálicas, com o martelo vibratório, que estamos falando hoje. Locamos as blindagens de vala, são muito utilizadas para obras de saneamento. Também trabalhamos aí com as estacas pranchas de PVC para contenções permanentes, além de alugar o estroncamento modular e as chapas tapa-vala. Temos também, aí, além das locações, temos a execução do serviço, que seria a cravação e a extração de estacas, perfis, trilhos e tubos. Os martelos vibratórios, eles surgiram aí devido à necessidade de um equipamento com uma tecnologia maior, e segurança e eficiência, principalmente na utilização de métodos de contenção populares no mercado, como as estacas pranchas. Eles são muito utilizados também para obras de fundação e temos hoje aí no mercado modelos que podem ser usados em escavadeiras, ou até mesmo suspensos por guindaste. Os martelos suspensos por guindaste, eles são mais incomuns, eles são utilizados em obras, vamos dizer assim, mais específicas. Já os acoplados em escavadeiras são um pouco mais comuns, principalmente por possuírem uma enorme facilidade, e no manuseio, no transporte, e também devido à grande diversidade de modelos que a gente tem no mercado, que dá para atender diversos tipos e portes de obras. Falando sobre os implementos acoplados em escavadeiras, eles possuem inúmeras vantagens que os destacam de outros métodos de cravação. Primeiramente, a gente pode falar que são mais versáteis, por ser utilizados em diversas situações. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo que demonstra uma situação em que os martelos foram extremamente úteis. Outro ponto que a gente pode destacar é a baixa demanda de mão de obra. Basicamente utiliza um operador da escavadeira e com conhecimento básico, aí um conhecimento técnico dos martelos vibratórios, e um auxiliar para direcionar o posicionamento desses perfis, os que a gente vai estar cravando. Se a gente comparar com outros métodos, por exemplo, a gente vê um canteiro cheio de colaboradores para executar uma cravação. Com o martelo vibratório a gente já não vai ter esse cenário. Como eu disse, operador e um auxiliar para posicionar melhor as estacas. Um dos fatos também que chama bastante a atenção, eu acredito que sem dúvida o que mais chama a atenção, é a produtividade. Os martelos chegam a cravar 80 estacas por dia. Lógico, depende do tipo do perfil que a gente vai estar trabalhando, e também do solo que a gente vai estar cravando essas estacas.
Um outro dos seus grandes destaques é o baixo índice de ruídos. Imagina aí uma encravação em grandes centros urbanos com um alto volume de estruturas vizinhas. Os métodos de cravação por impacto danificam em diversos cenários essas estruturas, e já os martelos vibratórios a gente não tem esse tipo de problema. É possível executar cravações bem próximas às outras estruturas sem que sua integridade seja abalada. Eu vou mostrar também um vídeo para vocês exemplificando melhor essa situação aí para vocês entenderem. Dependendo também aí do tipo de projeto, havendo necessidade, a cravação dos perfis inclinados, ela também pode ser feita pelos martelos vibratórios. É mais uma funcionalidade deste martelo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas funcionalidades do martelo. O modelo VPA MV60T, por exemplo, já é um martelo vibratório mais moderno, e além de baixo índice de ruído, ele se destaca também pelo seu mordente. Este martelo possui um giro de 360 graus em torno do próprio eixo, com isso permitindo a gente posicionar a estaca com mais facilidade, sem a necessidade das cordas para ficarem girando o martelo. O mordente inferior também possui um movimento de 90 graus na vertical. Assim a gente consegue morder, ou pegar a estaca direto no chão, para que não seja necessário utilizar uma guia, ou outro equipamento para içar a estaca. Com esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui agora vai ficar um pouco mais claro o que eu falei. Aí vocês estão vendo o martelo pegar a estaca direto no chão, como eu tinha dito. Pode ver que é bem fácil, não tem segredo nenhum, que não precisa de nenhum auxiliar para colocar a mão na estaca, isso transmite bastante segurança. Não tem necessidade de nenhum outro tipo de equipamento. Ele já faz o içamento da estaca direto para fazer a cravação. Aqui a gente pode ver também a cravação sendo feita bem próxima de outras estruturas, Você vai ver bem próxima do muro, bem rente mesmo, sem danificar, sem nenhum tipo de problema, e cravando tranquilamente. Também nesse vídeo dá pra ver a agilidade, com que a estaca desce no solo. Acho que assim, sem dúvidas, um dos grandes diferenciais também dos martelos vibratórios é o mordente lateral. O modelo VPA MV60 MLRF possui esse mordente, e que permite que os perfis sejam mordidos, consequentemente cravados pela lateral. Essa funcionalidade é muito importante quando os perfis a serem cravados, ou os traídos, são muito compridos, ultrapassando o limite do braço da escavadeira. Com esse mordente, a gente consegue cravar perfis, trilhos, tubos de até 16 metros sem a necessidade de realizar emendas durante a cravação, como é feito com outros martelos menores. Aqui vou deixar um outro vídeo para vocês estarem visualizando essa garra lateral, como eu tinha dito. Aí vocês conseguem ver ele cravando a estaca de 12 metros, pegando pela lateral, como eu disse. Dá para ver também, como eu tinha dito no outro vídeo, que não há necessidade de ninguém encostar na estaca ou no próprio martelo, somente um sinaleiro, podemos chamar assim, para melhor posicionar a estaca. Aí também dá para ver a facilidade de cravação com a garra lateral.
Você vê a facilidade que com o martelo, mesmo utilizando a garra lateral, ele faz a cravação no solo. Esse perfil aí é de 12 metros de comprimento. Ele pegou a estaca direto do chão e vai fazendo a cravação. Aí para finalizar, vocês vão ver aí que ele vai utilizando a garra lateral, mas esse martelo ele também tem um mordente inferior, né? Então, para cravar os últimos metros, né, os últimos centímetros, a gente utiliza esse mordente inferior para finalizar a cravação. Um outro método, né, utilizado aí para a cravação, né, utilizado em algumas obras ainda, é a cravação por impacto, né? Com ele a gente tem uma geração de ruído, vibração no entorno muito alta, podendo prejudicar bastante outras estruturas próximas, né, e além de expor também a equipe em volta em riscos maiores, além de demandar mais mão de obra, né? Tudo isso sem falar também que são bem mais lentos, né? Para fazer um comparativo, a gente considerar aquele bate-estaca de queda livre, acredito que tenhamos aí uma média de 30, 40 metros de cravação em um dia de serviço, né? Se a gente pegar para evoluir um pouco, trabalhar com o bate-estaca hidráulico, aquele um pouco mais automatizado, a gente pode conseguir atingir aí 80, 100 metros de estacas cravadas em um dia, né? Mas e quando a gente fala do martelo vibratório? Né? Com ele a gente consegue cravar até 400 metros de estacas em um dia de serviço. Lógico, como eu tinha falado anteriormente, isso depende muito do tipo de solo que a gente vai estar trabalhando, a estaca que a gente vai estar trabalhando, né? Isso aí são médias que a gente tem de algumas obras. Quando falamos aí do processo de cravação, né, com o martelo vibratório, a vibração ela se dá aí pelo princípio de eixos excêntricos, né, com pesos trabalhando em direção opostas, né, anulando as forças horizontais e gerando forças verticais. Essas forças verticais são transmitidas por vibração, né. Através da vibração, o martelo vibratório ele consegue aí romper o atrito lateral do solo com a peça, né, a ser cravada ou até mesmo extraída, facilitando bastante a cravação. Né? Nessa animação do lado aí, vocês podem ver como funcionam os eixos no interior deste martelo. Agora, como eu tinha falado, vou mostrar para vocês aqui alguns vídeos, né, do martelo vibratório em execução, para ilustrar um pouco do que eu venho falando. São vídeos rápidos, são mais para conceituar um pouco do que eu tinha falado. O primeiro vídeo aqui é demonstrando, né, a cravação das estacas pranchas em uma obra na cidade de Contagem, Minas Gerais, executado pela Via Engenharia, né? Nesse exemplo, ao contrário do vídeo que eu mostrei, a cravação utilizando o garra lateral, a cravação é feita de forma vertical, com a presença de um ajudante que basicamente também só acompanha o processo de cravação, né? Não tem necessidade dele interferir no processo, é só realmente para sinalizar a cravação. Aqui já é uma foto do martelo cravando as estacas pranchas, né, para uma contenção.
Essa obra aí foi no Porto do Açu, no Rio de Janeiro. A gente estava fazendo a construção de uma termoelétrica e a gente utilizou em volta de 600 estacas, né, entre 8 e 12 metros de comprimento. Pode ver que é um martelo com garra lateral, exatamente para cravar as estacas maiores. Aqui é uma foto da mesma obra, por sinal, né? Só que nesse caso já estávamos fazendo a cravação dos tubos metálicos, né? Agora, para cravação de perfis, eu trouxe aí um vídeo também de uma obra em Minas Gerais, na cidade de Contagem, onde realizamos cravação de perfis metálicos de 12 metros de comprimento. Este modelo do martelo aí, ele já não é aquele com um giro próprio. É um martelo mais antigo, né? Um martelo que, para posicionar, para girar, é necessário utilizar uma corda guia. Vocês podem ver o operador aí com uma corda tentando posicionar melhor o martelo. É ao contrário daquele primeiro vídeo que eu tinha mostrado, que o martelo tem um giro de 360 graus, que o próprio operador da escavadeira comanda direto da cabine. Mas mesmo sendo um martelo mais antigo, vocês podem notar que ele tem eficiência, né, e agilidade na cravação e consegue cravar o perfil bem rápido. Aqui eu trouxe para vocês também um vídeo de uma obra em Cubatão, São Paulo. Essa obra foi a ampliação do Tiplan, a obra da empresa VLI. O martelo que foi utilizado aí foi o MV60ML RF, né, que é o que tem a garra lateral, o que facilitou bastante, né, porque a cravação, porque os trilhos tinham 12 metros de comprimento, então a gente não precisou fazer emendas, né, o martelo já pegava as estacas direto e fazia a cravação diretamente também. Aí o própria garra lateral pegando o trilho, né, direto no chão. Ele só posiciona realmente o trilho melhor para conseguir morder com mais eficiência. E logo em seguida ele já realmente já parte para a cravação do trilho. Então vamos lá. Falando aí da utilização dos martelos, então vamos apresentar um pouco aí um estudo de caso, né, de uma obra em Grande São Paulo, em que a gente realizou a cravação e extração de diversos modelos de estaca-prancha, né, com os martelos vibratórios, e para isso eu vou convidar agora o engenheiro Thiago Alves, né, para prosseguir com a apresentação. Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia a todos. Me apresentando, meu nome é Thiago, sou engenheiro mecânico na VPA Equipamentos, sou formado em engenharia mecânica e possuo MBA em gerenciamento de projetos. Bom, eu vou abordar com vocês o case de uma obra do consórcio CMR4 realizado pela Sabesp na cidade de Praia Grande, São Paulo, região da Baixada Santista. Essa obra é uma obra de rede de esgoto, de canalização, de aproximadamente 15 km de extensão, distribuído por vários pontos da cidade, que consiste na realização de rede de esgoto, direcionando para uma estação de tratamento e de lá direcionando para o mar. Essa obra, a VPA ela teve um papel muito importante e um trabalho de parceria mesmo com o nosso cliente desde o começo, desde os princípios de negociação. Por quê? Porque era uma obra que tinha um desempenho técnico, algumas peculiaridades muito importantes e que foi fundamental uma consultoria
prévia da VPA, até mesmo para auxiliá-los na escolha de qual o melhor escoramento para se utilizar em cada etapa. Então, nesse momento, a VPA, junto com os nossos parceiros, ajudamos o cliente no dimensionamento, inclusive na revisão de escoramentos que eles já tinham definidos. E dessa forma, nós conseguimos otimizar muito, junto com o cliente, o tipo de escoramento a ser utilizado. Para se ter ideia, a gente conseguiu trocar algumas estacas pranchas que estavam previstas no projeto inicialmente, o tipo de estroncamento que no projeto inicial ele existia para toda a extensão da obra, um estroncamento já bem robusto, que demandaria custo e prazo para a realização. A gente conseguiu em vários locais não usar o escoramento, em alguns locais por segurança apenas foi utilizado escoramento com madeira mesmo, mas mais por precaução. E tudo isso foi feito pela VPA junto com parceiros e junto com o cliente para que a gente pudesse entregar para esse cliente uma solução completa, uma solução de ganho mesmo, para que a gente pudesse trabalhar realmente qual que era o melhor cenário. Nem o que era melhor para a VPA local, mas o que era melhor para o cliente, para a solução. A gente conseguiu em alguns locais que, por exemplo, se pedia uma estaca prancha de 8 metros, nós conseguimos, com parceria dos nossos fornecedores de projeto, apresentar uma solução e passar uma estaca de 6 metros, por exemplo. Isso é ganho de custo, é ganho de mobilização, é ganho até na escolha do equipamento para se realizar a cravação. Então, mediante essa consultoria feita pré-contratação, ou seja, um trabalho que começou lá atrás, a gente conseguiu otimizar e poder oferecer para o nosso cliente a melhor tipo de contenção em função da demanda dele. Então, nessa obra, a gente acabou trabalhando com 3 tipos de equipamentos: estacas pranchas metálicas de 12 metros, estacas pranchas metálicas de 6 metros e blindagens metálicas de vala. Para as estacas pranchas de 12 metros, nós utilizamos o martelo vibratório de garra lateral, o MV60ML, equipamento livre de ressonância. Para a cravação das estacas de 6 metros, nós utilizamos um equipamento de um porte um pouco menor, o MV60T, utilizado para acoplado também em escavadeira. Bom, então eu vou apresentar para vocês um pouquinho de cada tipo de escoramento e cada local onde nós realizamos as atividades e quais foram os desafios, o que a gente precisou trabalhar para poder tá conseguindo entregar um bom resultado. Lembrando que nessa obra nós fechamos a solução completa. Então, nós locamos os equipamentos e locamos também os equipamentos de cravação com a escavadeira. Então, quem realizou a cravação foram os nossos operadores, treinados com os martelos vibratórios. Toda a parte de logística, de transporte dos equipamentos, de entrega, de coleta, também foi feito por nós, estava isso no contrato, então a gente fez toda a logística inteira. Em brincadeira, até descontraindo um pouco, o cliente ele assinou o contrato e a gente fez o resto, da parte de escoramento, é claro. Toda a mobilização, toda a definição de qual equipamento ia, mobilização de funcionário, escavadeira e martelo para execução. Então, para a cravação das estacas de 6 metros, a gente teve um desafio grande que, por ser uma obra urbana e até em alguns locais de periferia, a gente tinha uma aglomeração muito grande, então nós tínhamos espaços muito pequenos, além de interferência aérea, de fiação, muita rede de telefonia, rede elétrica mesmo. Então eram locais de difícil acesso. Não é qualquer equipamento que conseguiria chegar nessa frente de serviço. Então, com os nossos equipamentos, no caso das estacas de 6, com o MV60T, nós conseguimos executar com agilidade esse processo, porque uma das grandes vantagens do nosso equipamento é isso, ele é muito versátil, ele é muito ágil. A gente consegue entrar em locais apertados, em locais pequenos, em locais com interferências de altura, a gente consegue cravar em locais inclinados, em locais com alguma restrição no meio, por exemplo, se tiver um córrego, se tiver uma pequena obstrução, um pequeno muro, a gente consegue cravar do outro lado. Então tudo isso dá pra gente muita mobilidade, sabe, e agilidade nesse processo. Então, para as estacas de 6, a gente conseguiu utilizar, e lá especificamente nesse caso, nós disponibilizamos os nossos equipamentos sempre com um braço extensor, que a gente chama,
que ele possibilita pegar estacas de até 8 metros. Mas a interferência aérea ela era tão grande que nós, retirando esse braço tensor e reduzimos a capacidade de cravação do nosso martelo para 6 metros apenas, justamente para dar agilidade. E como os nossos equipamentos, nós temos um outro sistema que é interessante pontuar, que é o engate rápido, essa troca foi rápida de ser feita. Rapidamente, o próprio operador ele conseguiu desmontar esse extensor e já colocar o martelo vibratório, reduzindo esse tamanho. Então, coisa de alguns minutos foi feito e a gente conseguiu trabalhar. Se em algum local precisasse realmente, em função de algum desnível, alguma coisa, realmente voltasse a precisar ter uma altura maior de cravação, era só colocar novamente o braço. E além disso, os nossos equipamentos, eles vão para a obra sempre com a concha. Então, no caso de haver alguma necessidade de se preparar o terreno, de se preparar o próprio acesso da escavadeira, a gente também consegue fazer com essas trocas rápidas, né? Então, nossos operadores são treinados para isso e eles fazem isso e eles fazem essa troca de maneira rápida e trabalham tanto com concha quanto com o martelo vibratório. Então, nessa obra foi um resultado muito bom. Para vocês terem ideia, nós chegamos a cravar em determinados locais mais de 100 peças dias. Isso é uma produção muito grande. Então, foi muito ágil para poder estar realizando. Em alguns pontos, devido ao solo ser aquela areia dura, quase como uma rocha assim, a gente teve alguma dificuldade de cravar as estacas até o final. Mas nesse caso, nós também propusemos para o nosso cliente um sistema de injeção de água, que nada mais é do que uma bomba succionando a água de um reservatório, que ele estava usando do próprio rebaixamento de lençol dele, com um tubo sendo inserido próximo à região da cravação das estacas. Isso, para esse tipo de solo, agilizava muito o processo e as estacas, com qualquer resistência que pegava, quando você injetava a água, ela terminava de descer até o final sem nenhum problema. E essa injeção de água não causou nenhum problema para o escoramento. O escoramento aconteceu com segurança e com agilidade. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente só um videozinho da obra em si, não a cravação sendo feita, mas um pedacinho da obra de canalização. Bom, pessoal, então é possível ver aqui todo o avanço do escoramento. Então a gente tem o escoramento partindo a partir daqui, sendo que essa tubulação ela vem desde o final da rua, né? Então como que era o processo lá? A gente vinha, cravava uma frente, posteriormente escavava, colocava-se o tubo, aterrava. Nesse momento que ele estava aterrando aqui atrás, a nossa máquina ela já ia e já começava a sacar as estacas que estavam aqui atrás, para que posteriormente, após esse ponto ser finalizado, já pudesse aterrar e a máquina já vinha cravando para frente. Então acaba criando um ciclo de atividades que otimiza bastante o tempo de cravação. Bom, então é isso. Nós também utilizamos nessa mesma obra, como eu disse, o escoramento com estacas VPAL 12. São estacas de 12 metros de comprimento. Essas estacas foram cravadas com o nosso martelo MV60ml acoplado em escavadeira. E esse é o martelo de garra lateral. No caso dessas estacas, que eram maiores ainda do que as estacas de 6, o problema da interferência aérea e da localização da obra, ruas de acesso ruim, de estreitas, né, ruas pequenas, ficaram mais evidentes ainda. Então foi fundamental nós termos esse equipamento de garra lateral que nos propiciou a realização dessa obra. A gente pode ver, que vocês vão ver pelo vídeo, aí, que tem muita interferência, muita fiação cruzando para todos os lados. Com esse martelo, nós conseguimos chegar a cravar até 40 estacas por dia nessa obra, o que é uma produção muito grande para uma estaca desse tamanho. Então isso também foi possível graças a um operador treinado, que tem atenção, que já conhece dos cuidados, sabe da questão de segurança.
E é um ponto importante que a gente também tem que falar dos nossos equipamentos, principalmente para esses locais onde a gente tem restrição aérea, próxima à rede elétrica, coisa do tipo, é que o nosso equipamento ele não precisa que ninguém coloque a mão na estaca. Ninguém precisa ficar perto. A única coisa que a gente precisa é de uma pessoa para orientar o operador, para sinalizar, a gente chama de sinaleiro inclusive, para sinalizar o operador nos encaixes da estaca. Uma vez feito isso, o operador ele consegue descer e conduzir toda a estaca, sem a pessoa precisar colocar a mão. Isso em locais onde a gente tem problemas de rede elétrica próxima, é um item de segurança a mais. Porque a gente sabe que essa situação de parte elétrica, rede energizada é bem complicada. Ou você tem que desligar, ou então você precisa manter uma distância, que isso torna o processo um pouco perigoso. Então o fato de você não ter ninguém ali perto é muito bom. Além, é claro, da otimização para a própria obra, né? Uma vez que você tem um processo que só precisa de uma pessoa auxiliando o operador. Então ele é um processo muito enxuto, né? Comparado a outros processos de escoramento. Então, nesse caso, a gente teve as mesmas dificuldades de ruas apertadas e interferências aéreas. Nesses pontos de cravação, nós não tivemos problemas com areia, devido à dureza do solo, devido à areia compactada. Então, a gente conseguiu realizar a cravação com uma maneira bem eficiente também. Vou mostrar para vocês aqui um videozinho. Olhem aqui para vocês verem nesse ponto, olha o tanto de fiação passando. Aqui, a fiação de luz, tá vendo? Aqui de um lado, aqui do outro. Então estava bem restrito mesmo. E nesse vídeo a gente vê a mesma situação. A gente pegou a contenção desde lá de trás e está vindo realizando a cravação ao longo dos pontos. Bom, nessa obra também nós pudemos aplicar uma outra solução, que foram as blindagens metálicas de valo. É um conceito um pouco diferente com relação às estacas pranchas, mas em função do solo, em função da localização, tivemos uma outra frente utilizando esse tipo de equipamento, que também é muito versátil, é muito seguro, tanto quanto as estacas pranchas. Vou mostrar para vocês um videozinho aqui também para vocês verem. E no caso das blindagens, mais um diferencial que nós tivemos a nível de consultoria. Vocês podem ver que aqui embaixo tem mais um tubinho aqui, olha, não sei se vocês estão vendo. O projeto inicial desse equipamento, essa blindagem, é uma blindagem 60-24, onde ela tem 6 metros de comprimento por 2,40 de altura. Ela apresenta a utilização de 5 estroncas. O que são as estroncas? São esses tubos que a gente utiliza aqui, essas peças que a gente utiliza travando os painéis das blindagens. E para atender esse cliente, que ele precisava de passar tubos compridos aqui, ter uma sequência, né, de tubos, nós redimensionamos para ele a resistência que teria essa blindagem utilizando apenas 4 estroncas, eliminando essa 5ª estronca aqui. Então foi mais um trabalho diferenciado, customizado, que a gente fez para poder atender a essa obra. Então, mediante a isso, a gente conseguiu também adotar numa outra frente de serviço esse tipo de escoramento. Olha para vocês verem novamente o problema da interferência aérea, as casas muito próximas, né? E só voltando a comentar também sobre os martelos vibratórios, nosso martelo livre de ressonância ele tem justamente a função de não abalar a estrutura das casas e dos imóveis ao redor. Isso também é um diferencial bem importante. Bom, então, mediante a tudo isso que foi apresentado, nós conseguimos otimizar bastante essa obra. Estima-se que conseguimos ganhar cerca de 20% de economia de tempo e agilidade no processo de escoramento comparados a outros processos. Além, é claro, do custo, né? Nós conseguimos baixar bastante o custo,
tanto na otimização da escolha do tipo de escoramento, quanto pelo processo de locação em si, né? Porque a locação ela tem uma grande vantagem que você tem o custo de pagar pelo equipamento apenas por aquele período que você utiliza. Depois que você utiliza, você devolve o equipamento e não paga mais, né? É diferente de você ter que comprar um equipamento. Então, se você precisa fazer uma contenção, que você vai usar 2, 3 meses, que seja 1 ano, 2 anos, depois do final você devolve aquele equipamento que você pagou só pelo aluguel. É diferente de você ter que comprar, porque comprar você tem que ter o custo todo daqueles equipamentos, além de ter o custo todo no início da obra, né? Tudo de uma vez só. Então o seu custo ele vai lá em cima. E a locação ele é diluída, além de ser muito mais barato. Sem contar, como são situações específicas, né? Você não consegue, por exemplo, comprar e ter muita utilização depois. Então você acaba tendo o custo depois com o famoso elefante branco. Sem contar que quando você fosse comprar, imagine que a gente usou aí 3 tipos de equipamentos diferentes. No caso da compra, você vai ter que comprar todos esses equipamentos para utilizar. Locação não, locação é tudo mais ágil. Sem contar que o processo é muito mais simples, né? E no caso da VPA, a gente, como nós oferecemos a solução completa, é muito mais simples para o nosso cliente, né? Ele traz o problema, ele traz a necessidade e junto com o nosso corpo técnico, desde antes mesmo de se fechar um contrato, a gente já trabalha tecnicamente e já para propor a melhor solução e realiza a melhor solução, com equipe já treinada, com equipamentos já próprios para cada tipo de situação. E nessa obra a gente pôde ver isso, né? A gente utilizou uma gama de equipamentos e com muita agilidade, com muita atenção, com muito carinho, porque a gente faz o nosso trabalho com muito carinho e muita atenção, pensando no detalhe mesmo, pensando no atendimento particular para cada cliente. A gente personaliza os nossos atendimentos, a gente conseguiu atender muito bem o nosso cliente. Então, senhores, eu queria apresentar para vocês mesmo como foi um pouco essa obra da CMR4. Espero que vocês possam ter aprendido um pouquinho, que vocês possam ter clareado um pouco as ideias, né, vendo na prática um pouco do que o Renato apresentou para vocês. E quero deixar realmente dizer que a contenção para o estaca-prancha, o processo de cravação, é um processo delicado, que requer muito cuidado, requer muita atenção, tem uma série de particularidades, mas é um processo muito eficiente, onde, sendo feito por empresas especializadas, empresas que entendem e que têm esse diferencial de propor várias soluções, ele acaba sendo muito, muito útil, muito vantajoso, muito ágil, muito seguro e com custo bem mais acessível do que outros, tá bom? Então, quero muito agradecer a todos e desejar para vocês um ótimo dia, tá? Só lembrando que ao final da transmissão, nós iremos responder individualmente todas as perguntas que vocês enviarem através do formulário nessa página. Podem enviar que respondemos o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Grande abraço, Renato. Grande abraço a todos. Obrigado, Thiago. Falando aí na prática, acho que ficou um pouco mais claro, né, a aplicação dos martelos, né? Agora, na sequência, vamos falar aí um pouco de estudos e dimensionamentos destes martelos, né? No mercado, hoje aí a gente tem diversos modelos de martelos, forças, tamanhos diferentes, né? Mas como é que a gente vai saber qual que é o ideal para a minha obra? Para qual tipo de solo que eu vou estar trabalhando? Qual martelo que eu vou usar para esse tipo de solo? Né? Os principais pontos a serem analisados o tipo de solo que você vai estar trabalhando, qual elemento que vai ser cravado ou extraído, né? Quanto pesa cada elemento desse e qual o seu comprimento. Né? Com essas informações básicas, a gente aí já consegue escolher um martelo através dos dados técnicos, né, como momento excêntrico, força centrífuga, amplitude, frequência. Né? Esses são os parâmetros que a gente utiliza do martelo vibratório. Um estudo feito aí por alguns engenheiros do Brasil conseguiu parametrizar que para solos argilosos, né, a gente precisa de um momento excêntrico maior, uma amplitude de pelo menos 6 milímetros e uma frequência aí em torno de 1500 a 1700 RPMs. E já para solos arenosos,
a gente conseguiu trabalhar aí com martelos vibratórios com momento sempre menores, uma amplitude também menor de 2 milímetros e uma frequência de 2.000 a 2.400 RPM. Lembrando, gente, esses realmente são só parâmetros, né? É muito importante analisar 3 fatores: martelo, solo e estaca. Esses 3 fatores realmente têm que ser analisados em conjuntos para a gente conseguir definir e dimensionar qual é o melhor martelo para essa obra. Para encerrarmos aqui, eu trouxe algumas fotos também do martelo vibratório sendo utilizado em diversos tipos de obra, como vocês podem ver. O martelo de garra lateral é o mesmo martelo que a gente mostrou os vídeos, aí utilizando o martelo, o mordente inferior para fazer a cravação das estacas pranchas. Aqui ele utilizando a garra lateral para fazer a cravação da estaca de 12 metros inteira, né? Você pode ver aí que ele crava ela inteira, que não teria problema nenhum, não precisa fazer nenhum tipo de emenda. E aqui novamente ele cravando perfis metálicos. Essa aí é a mesma obra lá da VLI que a gente tinha feito lá em Cubatão. Agora eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram aqui. Eu acho que eu não vou conseguir responder todas, pessoal, mas depois eu me comprometo aí a enviar por e-mail essas respostas, tá? A primeira pergunta que eu tenho aqui é a do Ricardo, da construtora FHS. Por que os martelos suspensos por guindaste são mais incomuns? Ricardo, então, realmente eu tinha falado que eles são mais incomuns, né? Os guindastes, né, então, até mesmo os martelos por si só, desculpa, são mais robustos, pesados. Com isso, a mobilização desses equipamentos já é mais cara, né, e também mais complexa. Depende de batedor, né, e outros aspectos. E o manuseio também desses equipamentos, né, e o acesso deles em algumas obras é mais difícil, né? Então, realmente ele é mais complicado de utilizar e ele também demanda um pouco mais de mão de obra. Por isso que eu falei que eles são utilizados para obras mais específicas. Beleza? Temos mais uma pergunta aqui do Pedro. A VPA fornece apenas a locação do martelo vibratório sem operador? Bom dia, Pedro, tudo bom? Fazemos sim, tá? Temos essa opção. A gente pode alocar apenas o martelo e instalar uma escavadeira fornecida por você, sem problemas. A gente tem essa opção e a opção da execução, onde eu mando realmente o serviço completo. Vou mais uma pergunta do Natanael. É possível realizar a cravação do trilho metálico TR-68 com esses martelos? Sim, podemos fazer a cravação, né? Eu já tinha dito aí, a gente pode fazer a cravação dos trilhos metálicos com agilidade, utilizando os martelos vibratórios sem problema nenhum, né? Se for um martelo, se for um perfil menor, utiliza os martelos sem garra lateral. Se for um perfil maior, a gente pode utilizar os martelos com garra lateral. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar meu contato aí na tela, né? Se alguém precisar de algo, alguma dúvida que eu não tenha esclarecido aqui, pode me ligar, pode me mandar o e-mail que a gente vai mantendo o contato. Beleza? Muito obrigado, galera. Agora você já sabe como garantir a segurança e a produtividade que a sua obra precisa. A VPA Equipamentos está pronta para atender em qualquer lugar do Brasil e da América Latina. Acesse www.vpaequipamentos.com.br ou ligue 0800 601 0150. VPA Equipamentos. Soluções rápidas, econômicas e seguras para contenção de solos em escavações e taludes.